O grito que escapou da minha garganta não era humano. Era algo antigo, primitivo, um uivo que vinha das profundezas da minha alma, onde eu sempre acreditei existir apenas vazio. O salão de banquetes girou ao meu redor enquanto meus joelhos cediam, e eu senti meus ossos se deslocarem sob a pele, se rearranjando em padrões que meu corpo nunca havia conhecido. 23 anos. Por 23 anos, eu carreguei o estigma de ser uma loba adormecida. Uma falha. Uma vergonha ambulante que não merecia sequer o nome da sua linhagem. Passei minha vida inteira acreditando que algo em mim estava quebrado, que o vazio gelado onde meu espírito animal deveria habitar era prova de que eu era inferior até mesmo aos humanos. E agora, no meio do grande salão, diante de cada nobre que já me humilhou, cada criado que me desprezou, cada membro do clã que me tratou como lixo, minha loba finalmente despertava. E ela era magnífica. O poder explodiu do meu centro como uma fornalha viva. Senti meus olhos arderem, a cor de mel dando lugar a um dourado incandescente que iluminou os rostos horrorizados ao meu redor. Um por um, os alfas mais poderosos do norte curvaram-se involuntariamente, suas lobas reconhecendo uma autoridade que transcendia qualquer hierarquia de clã. Diante de mim, ainda segurando minha mão com firmeza inabalável, o rei da guerra sorria. Não o vagabundo coberto de lama a quem eu havia oferecido sopa e peles roubadas. Não o mendigo que eu beijei na escuridão de um celeiro enquanto a tempestade rugia lá fora. O rei, meu companheiro, meu destino. Valeu a espera, meu amor, ele disse, seus olhos cinzentos brilhando com orgulho. E eu finalmente entendi. Minha loba nunca esteve dormindo. Ela estava esperando por ele. Se você quer saber como uma criada das cinzas acabou fazendo o norte inteiro se curvar, deixe seu like e se inscreva no canal. Me conta aqui nos comentários de onde você está me ouvindo. Vem comigo nessa jornada. Essa história é minha, mas agora é sua também. Tudo começou em uma manhã de inverno brutal, quando eu ainda acreditava que o frio era tudo que eu merecia sentir. O frio era a primeira coisa que eu sentia ao acordar, e a última antes de dormir. Não o frio comum do inverno. Aquele que podia ser afastado com peles grossas e proximidade do fogo. Este era outro tipo. Um frio que nascia de dentro, que se irradiava do vazio no meu peito, onde minha loba deveria habitar. 23 invernos, eu havia sobrevivido com aquele buraco gelado no centro do meu ser. E há muito tempo, eu havia parado de esperar que algum dia ele se preenchesse. Minha cama era um amontoado de palha no canto mais afastado das dependências dos criados. Não um quarto, apenas um recanto entre barris de cerveja azeda e sacos de grãos destinados aos porcos. O cheiro de mofo e fermentação impregnava cada fibra das minhas roupas, da minha pele, dos meus cabelos. Eu cheirava como o que era, uma criatura das sombras, invisível e indesejada. Levantei-me antes do amanhecer, como sempre. O inverno no Pico Norte era implacável, e a fortaleza exigia sacrifícios constantes para manter seus habitantes vivos. Lenha precisava ser carregada. Lareiras precisavam ser alimentadas. Pedras precisavam ser esfregadas até que o gelo não pudesse se formar sobre elas. E eu, Helena do Vale das Sombras, era a criatura designada para as tarefas que ninguém mais queria. Minhas mãos estavam permanentemente rachadas pelo frio. A pele ao redor das unhas sangrava em feridas que nunca cicatrizavam completamente antes de se abrirem novamente. Enquanto amarrava minha trança longa e a escondia sob um lenço surrado, examinei os cortes à luz fraca da única tocha que iluminava meu canto. Mais fundos hoje. O inverno estava piorando. Os corredores da fortaleza eram labirintos de pedra negra, construídos há gerações por alfas que entendiam que o norte não perdoava os fracos. Tochas crepitavam em suportes de ferro, lançando sombras dançantes que pareciam me seguir enquanto eu caminhava. O cheiro de fumaça de madeira era constante, infiltrando-se em tudo, misturando-se com o aroma de gordura de vela e suor velho. Meus pés descalços mal sentiam o gelo das pedras. Há muito tempo eu havia perdido a sensibilidade nas solas. Era mais fácil assim, sentir menos. A primeira tarefa do dia era a lenha. O depósito ficava do lado de fora das muralhas internas, um galpão de madeira tosca que rangia sob o vento cortante.
Empurrei a porta com o ombro, e o ar gelado da madrugada me atingiu como uma bofetada. Minha respiração formou nuvens brancas que se dissiparam instantaneamente, roubadas pela voracidade do inverno. Carreguei a primeira abraçada até as cozinhas, depois a segunda, a terceira, a quarta. Meus braços tremiam sob o peso, meus músculos gritavam em protesto, mas eu não parava. Parar significava chamar atenção. Chamar atenção significava punição. A falha está trabalhando cedo hoje. A voz veio das sombras perto da entrada das cozinhas. Reconhecia antes mesmo de ver o rosto. Marta, uma das cozinheiras, era uma mulher robusta de olhos pequenos e cruéis. Ela era uma ômega comum, o mais baixo escalão da hierarquia dos lobos, mas ainda assim infinitamente superior a mim, porque Marta tinha uma loba, e eu não tinha nada. Os fogões precisam de lenha, respondi, mantendo os olhos baixos. Confronto era um luxo que eu não podia pagar. Marta bufou, um som de desprezo que eu conhecia tão bem quanto o meu próprio nome. Tenha certeza de esfregar o grande salão antes do desjejum. O Alfa Gael recebe visitas importantes hoje, e eu não vou tolerar que sua presença manche a reputação desta casa. Minha presença. Como se eu fosse uma doença que pudesse se espalhar pelo ar. Assenti em silêncio e continuei meu trabalho. O grande salão era o coração da fortaleza do Pico Norte. Uma construção massiva de pedra e carvalho, com vigas escuras cruzando o teto alto demais para que a luz das tochas alcançasse. A mesa principal, onde o Alfa Gael e sua família tomavam suas refeições, era uma peça monumental de madeira maciça, polida por gerações de uso. Ao redor dela, mesas menores se espalhavam em ordem decrescente de importância, até chegarem às mais afastadas, perto das portas, onde os criados de maior status ocasionalmente eram permitidos sentar. Eu nunca havia sentado em nenhuma delas. Ajoelhei-me no chão de pedra com meu balde de água gelada e minha escova de cerdas gastas. O trabalho era brutal. Esfregar, enxaguar, repetir. Minhas mãos mergulhavam na água que rapidamente se tornava negra de sujeira, e eu as sentia ficarem dormentes, os dedos se transformando em garras inúteis que mal conseguiam segurar a escova. Mas eu continuava. Sempre continuava. Enquanto trabalhava, minha mente vagava para o mesmo lugar de sempre. O vazio. Eu podia senti-lo agora, como sentia todas as manhãs. Um buraco no centro do meu peito. Um espaço oco onde algo deveria existir, mas não existia. Todos os outros lobos descreviam a sensação de ter um espírito animal. Uma presença constante. Uma segunda consciência que vivia logo abaixo da superfície da pele. Eles falavam de conversas silenciosas com suas lobas, de instintos compartilhados, de uma força que os completava. Eu não tinha nada disso. Desde que nasci, minha loba nunca se manifestou. Nunca senti sua presença. Nunca ouvi sua voz. Nunca experimentei a transformação que definia nossa espécie. Os curandeiros examinaram minha mente e meu corpo dezenas de vezes. Rituais foram tentados. Ervas foram administradas. Orações foram oferecidas aos deuses antigos. Nada funcionou. Minha loba estava adormecida. Ou morta. Ou simplesmente nunca existiu. E por isso, eu era menos que nada. Em uma sociedade onde a força do lobo determinava o valor de uma pessoa, eu era o fundo do poço, inferior aos ômegas, inferior aos humanos que serviam nas cozinhas. Eu era uma aberração, um erro da natureza que deveria ter sido descartado ao nascer, mas que por alguma crueldade do destino foi autorizado a sobreviver. Meu pai, Lord Leonel, era um nobre de linhagem respeitável. Não tão poderoso quanto o Alfa Gael, mas importante o suficiente para que minha existência fosse uma mancha em sua reputação. Ele resolveu o problema me escondendo. Fez-me criada em meu próprio lar, removeu meu sobrenome dos registros oficiais, proibiu qualquer um de reconhecer nosso parentesco. Para o mundo, eu era apenas Helena, a falha, a criatura que esfregava pisos e carregava lenha. Para meu pai, eu simplesmente não existia. O som de passos pesados me arrancou dos pensamentos sombrios. Ergui a cabeça a tempo de ver um grupo de guardas atravessando o salão, suas botas de couro enlameado deixando rastros sujos sobre as pedras que eu acabara de limpar. Ei, falha! Um deles,
Um alfa jovem chamado Bran parou diante de mim com um sorriso cruel. Parece que você vai ter que começar de novo. Os outros riram. Era uma piada velha, uma humilhação repetida tantas vezes que eu mal sentia seu peso. Mas eu sabia qual era meu papel. Baixar a cabeça, aceitar, sobreviver. Sim, senhor, murmurei, mergulhando a escova na água suja. Bran se inclinou, tão perto que pude sentir seu hálito quente no meu rosto. Cheirava a cerveja e carne mal digerida. Sabe o que eu ouvi? Ele sussurrou. Que o rei está viajando pelo norte, incógnito, procurando uma esposa. Ele riu, o som ecoando no salão vazio. Imagine só, Falha. Um rei procurando uma loba, e você aqui, sem nenhuma fagulha de poder. Acho que suas chances são um pouco baixas, não concorda? Os guardas explodiram em gargalhadas enquanto se afastavam, deixando um rastro de lama e humilhação em seu caminho. Eu não chorei. Há muito tempo eu havia perdido a capacidade de chorar por insultos. As lágrimas eram um recurso precioso demais para ser desperdiçado com dor que nunca terminava. Mas as palavras de Bran ficaram comigo enquanto eu voltava a esfregar. O rei, viajando pelo norte, procurando uma esposa. Histórias sobre o rei Dante de Ironhold circulavam por toda a terra. O rei da guerra, eles o chamavam. Um alfa de poder imenso, que havia unificado os reinos do norte sob sua bandeira, através de uma combinação de força bruta e estratégia implacável. Diziam que ele havia perdido sua primeira esposa há anos e que desde então se recusava a escolher outra, rejeitando todas as candidatas que as famílias nobres empurravam em sua direção. Também diziam que ele era cruel, impiedoso, um monstro que deixava campos de batalha cobertos de sangue e cinzas. Mas o que qualquer disso tinha a ver comigo? Eu era uma criada sem loba, invisível até mesmo para os servos mais baixos. O rei poderia passar por mim no corredor e nunca saberia que eu existia. E era melhor assim. Quanto menos atenção eu atraísse, mais segura eu estaria. Terminei de limpar o grande salão pouco antes do desjejum começar. Recolhi meu balde e minha escova e desapareci pelas passagens dos criados. Um labirinto de corredores estreitos e escadas íngremes que permitiam que pessoas como eu circulassem sem serem vistas pelos nobres. Foi nesses corredores que ouvi o alarido. Vozes excitadas ecoavam das cozinhas. Um burburinho de conversas sobrepostas que crescia em volume. Aproximei-me com cautela, mantendo-me nas sombras enquanto observava. Um mensageiro havia chegado. Ele ainda estava montado em seu cavalo no pátio interno, visível através da porta aberta da cozinha. Usava as cores reais, vermelho e negro, e seu rosto estava vermelho de frio e exaustão. A viagem até a fortaleza do Pico Norte não era fácil em nenhuma estação, muito menos no coração do inverno. Mensagem oficial do castelo Ironhold. Ele gritou, sua voz carregando pelo pátio. O rei Dante está percorrendo as terras do norte. Ele visitará todas as fortalezas em busca de uma noiva. Preparem-se para receber a comitiva real! O silêncio que se seguiu durou apenas 1 segundo, antes de explodir em caos. Criadas corriam em todas as direções. Cozinheiras gritavam ordens. Guardas tentavam estabelecer algum tipo de ordem, enquanto a notícia se espalhava como fogo em palha seca. O rei estava vindo, e a fortaleza do Pico Norte não estava nem remotamente preparada para recebê-lo. Nas horas que se seguiram, assisti de longe enquanto a fortaleza se transformava. Tapeçarias foram sacudidas e recolocadas. Prataria foi polida até brilhar. Quartos de hóspedes foram arejados e aquecidos. E no centro de tudo, o Alfa Gael caminhava como um pavão, dando ordens e pavoneando-se com a perspectiva de receber o rei. Vi também Lady Vanya, a irmã de Gael, sendo arrumada por um exército de criadas. Ela era bonita, eu admitia. Cabelos dourados, olhos azuis, pele perfeita que nunca havia conhecido o trabalho duro. Ela seria apresentada ao rei como candidata à esposa, é claro. Era o plano óbvio. E eu? Eu fui convocada à presença do Alfa Gael pouco antes do meio-dia. Ele me recebeu em seu escritório. Um cômodo opulento forrado de peles e iluminado por uma lareira crepitante. O calor era quase doloroso depois de tantas horas no frio, mas eu não ousava demonstrar desconforto. Helena,
Gael nem se deu ao trabalho de olhar para mim, ocupado demais examinando um pergaminho. Você será transferida para os estábulos até que a visita real termine. Meu estômago afundou. Senhor? Você me ouviu. Finalmente ele ergueu os olhos, e o desprezo neles era palpável. Não vou arriscar que o rei ou qualquer membro de sua comitiva veja uma aberração como você circulando pelo castelo. Você dormirá nos estábulos, comerá nos estábulos, e não pisará no castelo principal até que eu ordene o contrário. Entendeu? Os estábulos. No coração do inverno. Era praticamente uma sentença de morte, mas eu assenti, porque era tudo o que eu podia fazer. Sim, senhor. Gael acenou com a mão, me dispensando como quem espanta uma mosca. E enquanto eu caminhava em direção ao meu exílio gelado, não pude deixar de pensar na ironia. O rei estava vindo em busca de uma esposa. Todo o castelo fervilhava de excitação e esperança. E eu seria escondida nos estábulos, entre cavalos e feno, para que minha existência não envergonhasse ninguém. O frio me esperava lá fora, como sempre esperava. E eu, como sempre, fui ao seu encontro. A tempestade chegou ao anoitecer do segundo dia. Eu a senti antes de vê-la. Uma pressão no ar. Um peso que se acumulava sobre a fortaleza como a mão de um gigante prestes a esmagar. Os cavalos nos estábulos ficaram inquietos, relinchando e batendo os cascos contra o chão de terra batida. Até mesmo eu, sem loba para guiar meus instintos, sabia que algo terrível se aproximava. E então, o céu desabou. Não era neve comum. Era um muro branco e uivante que engoliu a fortaleza em questão de minutos. O vento rugia entre as torres como um animal ferido, arrancando telhas e fazendo as estruturas de madeira gemerem em protesto. A temperatura despencou tão rápido que a água no balde ao meu lado congelou antes que eu pudesse usá-la. Encolhi-me no canto mais protegido dos estábulos, entre fardos de feno que ofereciam algum isolamento contra o frio assassino. Minha capa era fina demais, minhas roupas surradas demais. Eu tremia tanto que meus dentes batiam em um ritmo constante, uma música de sobrevivência que eu conhecia bem. 2 dias nos estábulos já haviam cobrado seu preço. Minhas mãos estavam mais rachadas do que nunca, os lábios partidos e sangrando. A comida que me traziam, quando se lembravam de trazer, era sempre fria e escassa. Sobras que nem os cães queriam. Mas eu estava viva. Por enquanto, era suficiente. A tempestade rugiu por horas. Perdi a noção do tempo, medindo sua passagem apenas pelo acúmulo de neve que se infiltrava pelas frestas das paredes de madeira. Os cavalos eventualmente se acalmaram, aconchegando-se uns aos outros em busca de calor. Eu não tinha esse luxo. Foi então que ouvi as vozes, gritos abafados pela tempestade, vindos da direção do portão principal. Arrastei-me até uma fresta na parede e espiei para fora, protegendo os olhos contra os flocos de neve que o vento transformava em agulhas geladas. Tochas tremulavam no pátio, quase apagadas pelo temporal. Guardas arrastavam algo, ou alguém, através da neve que já chegava aos joelhos. Era uma figura encurvada, coberta de trapos que um dia poderiam ter sido roupas de viagem. Um homem, percebi. Grande, apesar da postura curvada. Mancando pesadamente, apoiando-se em um cajado tosco. Um vagabundo apanhado pela tempestade. Observei enquanto os guardas o arrastavam para dentro da fortaleza, e algo em mim se contorceu de empatia. Eu conhecia aquele desespero. Conhecia o frio que se infiltrava nos ossos, a fome que devorava a razão, a humilhação de depender da misericórdia alheia. Mas eu também conhecia a crueldade da fortaleza do Pico Norte. Não demorou para que meus temores se confirmassem. A porta dos estábulos se abriu com um estrondo cerca de 1 hora depois. 2 guardas entraram arrastando o vagabundo entre eles, jogando-o no chão de terra com uma brutalidade desnecessária. O homem caiu pesadamente, um grunhido de dor escapando de seus lábios rachados. Ordens do Alfa Gael, um dos guardas anunciou para ninguém em particular. O mendigo fica aqui até a tempestade passar. Sem comida, sem água, sem peles. Se sobreviver, que agradeça aos deuses. Eles riram, um som cruel que ecoou nas paredes de madeira. Talvez a falha possa fazer companhia para ele, o outro acrescentou.
Lixo com lixo, não é mesmo? Mais risadas. Depois, a porta bateu e o silêncio retornou. Fiquei imóvel por um longo momento, observando a figura caída do outro lado do estábulo. Ele não se movia. Apenas respirava em arquejos pesados que formavam nuvens de vapor no ar gelado. A pouca luz das lanternas que os guardas haviam deixado revelava detalhes fragmentados. Cabelos escuros, emaranhados e sujos. Uma barba crescida que escondia a maior parte do rosto. Roupas que um dia foram de qualidade, agora reduzidas a trapos imundos. E sangue. Havia sangue em sua têmpora, escorrendo lentamente pelo rosto. Meus instintos de sobrevivência me diziam para ficar quieta, para não me envolver, para deixar que o estranho enfrentasse seu destino sozinho, assim como eu enfrentava o meu. Mas havia algo mais forte do que instinto. Talvez fosse o fato de eu saber exatamente como era ser tratada como lixo. Talvez fosse a memória de todas as vezes em que eu desejei que alguém, qualquer um, mostrasse um pingo de bondade. Ou talvez fosse simplesmente o fato de que, no fundo, eu ainda não havia perdido completamente minha humanidade. Levantei-me com cuidado, os músculos protestando contra o frio. Caminhei devagar até o homem caído, cada passo calculado para não assustá-lo. Quando me ajoelhei ao seu lado, ele finalmente se moveu. Um braço se ergueu em defesa, rápido demais para alguém que parecia tão debilitado. Recuei por reflexo, o coração disparando. E então seus olhos se abriram. Cinzentos. Cinzentos como tempestade. Cinzentos como o aço das espadas que os guerreiros carregavam. Olhos que pareciam enxergar através de mim, que me dissecavam camada por camada, buscando ameaça e encontrando apenas uma criada assustada. "Quem é você?" ele rosnou. A voz era rouca, áspera de desuso e sede, mas havia algo por baixo dela, algo que me fez pensar em trovões distantes. "Helena", respondi, mantendo as mãos visíveis em sinal de paz. Sou só uma criada. Não vou machucá-lo." Por um momento, ele apenas me estudou. Seus olhos percorreram meu rosto, minhas roupas surradas, minhas mãos rachadas. Eu podia ver o cálculo por trás daquele olhar, a avaliação, o julgamento. E então, lentamente, seu braço baixou. "Uma criada que se aproxima de estranhos perigosos", ele disse. Não era uma pergunta. Ou você é muito corajosa, ou muito tola. Provavelmente os dois, admiti. Algo que poderia ter sido um sorriso curvou seus lábios rachados, mas desapareceu tão rápido quanto surgiu. "Você deveria ir embora", ele disse, virando o rosto para longe de mim. "Antes que os guardas voltem e encontrem você perto do lixo." As palavras me atingiram com uma familiaridade dolorosa. Quantas vezes eu mesma não havia pensado a mesma coisa? Quantas vezes não me encolhi nas sombras, tentando me tornar invisível para evitar mais humilhação? "Os guardas não voltam até de manhã", respondi. "E você está sangrando." Ele tocou a têmpora com dedos trêmulos, olhando para o sangue que manchou suas pontas. "Já tive piores. Isso não significa que não precise de cuidados." Seus olhos se voltaram para mim novamente, e desta vez havia algo diferente neles. Curiosidade, talvez. Ou confusão. "Por que você se importa?" ele perguntou. "Eu não sou ninguém. Um mendigo. Um peso morto que o Alfa mandou jogar nos estábulos como um animal." A pergunta me fez parar. Por que eu me importava? Eu mal tinha recursos para cuidar de mim mesma. Mal tinha forças para sobreviver mais uma noite naquele frio brutal. Por que desperdiçar energia com um estranho que provavelmente estaria morto ao amanhecer? Mas a resposta veio antes que eu pudesse contê-la. "Porque alguém deveria se importar", eu disse. "E porque eu sei o que é ser tratada como se não fosse nada." O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de significados que eu não compreendia totalmente. O vagabundo me observou por um longo momento, aqueles olhos cinzentos buscando algo em meu rosto. O que quer que tenha encontrado, pareceu surpreendê-lo. "Você é estranha", ele disse finalmente. "Para uma criada. E você é articulado demais para um mendigo." Outro quase sorriso. Desta vez, ele durou um pouco mais. "Touché." Levantei-me antes que pudesse mudar de ideia. "Espere aqui", eu disse. "Vou buscar algo para o ferimento. E comida, se conseguir."
Ele não respondeu, mas seus olhos me seguiram enquanto eu me afastava. Sair do estábulo no meio da tempestade era loucura. A neve já chegava à minha cintura em alguns pontos, e o vento cortava minha pele exposta como lâminas de gelo. Cada passo era uma batalha. Cada respiração uma vitória contra os elementos. Mas eu conhecia os caminhos secretos da fortaleza. Conhecia as passagens que os guardas não vigiavam, as portas que rangiam menos, os momentos em que as cozinhas ficavam vazias. Levei quase meia hora para completar minha missão. Quando voltei ao estábulo, trazia uma tigela de sopa que havia roubado da panela destinada aos cães de guarda, um pedaço de pão duro que encontrei esquecido em um canto e 2 peles de coelho que estavam secando perto da lareira da cozinha. O vagabundo não havia se movido do lugar onde caiu. Por um momento terrível, pensei que ele havia morrido, mas quando me aproximei, vi sua respiração, lenta e pesada, formando nuvens no ar gelado. Ei! Chamei baixinho, ajoelhando-me ao seu lado. Trouxe comida. Ele abriu os olhos devagar, como se o simples ato de acordar exigisse um esforço imenso. Quando viu a tigela fumegante em minhas mãos, algo passou por seu rosto. Algo que parecia quase vulnerabilidade. Você voltou, ele disse. Havia incredulidade em sua voz. Eu disse que voltaria. Pessoas dizem muitas coisas. Estendi a tigela para ele. Nossas mãos se tocaram brevemente quando ele a aceitou, e eu senti um choque. Não elétrico, não físico. Algo mais profundo. Algo no vazio do meu peito que subitamente vibrou, como uma corda de harpa tocada após anos de silêncio. Afastei a mão tão rápido que quase derramei a sopa. O que foi? Ele perguntou, os olhos estreitando-se. Nada. Menti. Só o frio. Ele me observou por um momento mais longo do que o necessário, mas não insistiu. Em vez disso, levou a tigela aos lábios e bebeu. A sopa era rala, mais água do que substância, mas ele a consumiu como se fosse um banquete. Enquanto ele comia, eu tratei do ferimento em sua têmpora. Era superficial. Percebi com alívio. Mais sangue do que dano real. Limpei com um pedaço de pano molhado e apliquei pressão até que parasse de sangrar. Ele me deixou trabalhar em silêncio, os olhos fechados. Desta perto, eu podia sentir o cheiro dele. Sob a sujeira e o suor, havia algo mais. Algo que fazia meu corpo inteiro se inclinar em sua direção sem meu consentimento. Algo quente. Algo vivo. Algo que fazia o vazio no meu peito pulsar com uma fome que eu não compreendia. Quando terminei, ele abriu os olhos. Por que você está nos estábulos? Ele perguntou. Uma criada deveria dormir dentro do castelo. A pergunta me pegou de surpresa. Desviei o olhar, subitamente consciente da minha aparência miserável. Estou sendo mantida longe, admiti. Há visitas importantes chegando. O Alfa não quer que eu seja vista. Por quê? A simplicidade da pergunta escondia um peso que eu não queria carregar. Mas havia algo naquele homem, naqueles olhos cinzentos que me observavam sem julgamento, que fez a verdade escapar antes que eu pudesse contê-la. Porque eu sou defeituosa, eu disse, as palavras amargas na minha língua. Uma loba adormecida. Meu espírito animal nunca despertou. Isso me torna menos que uma ômega, menos que um humano. Menos que nada. O silêncio que se seguiu foi longo. Eu esperava ver desprezo em seu rosto quando finalmente ergui os olhos. Ou nojo. Ou a mesma indiferença cruel que via em todos os outros. Mas não havia nada disso. Havia apenas aqueles olhos cinzentos, tempestuosos e profundos, me estudando como se eu fosse um quebra-cabeça que ele estava determinado a resolver. Uma loba adormecida, ele repetiu lentamente. Interessante. Não é interessante, corrigi. É patético. Você salvou a vida de um estranho no meio de uma tempestade de neve, ele disse. Roubou comida e peles arriscando punição. Tratou meus ferimentos com mãos que mal conseguem segurar uma escova de tão rachadas. Ele inclinou a cabeça, aquele quase sorriso retornando aos seus lábios. Não há nada de patético em você, pequena chama. Pequena chama. As palavras me aqueceram mais do que qualquer fogueira poderia. E ali, no meio de um estábulo gelado, cercada pelo rugido da tempestade, eu senti algo que não sentia há anos. Esperança. A tempestade não deu trégua.
Por 3 dias, o mundo além das paredes do estábulo deixou de existir. Havia apenas o branco infinito da neve, o uivo incessante do vento e o frio que se infiltrava por cada fresta como um invasor paciente. A fortaleza do Pico Norte estava sitiada pela própria natureza, e todos os seus habitantes reduzidos a prisioneiros esperando a clemência dos céus. Para mim, aqueles 3 dias foram diferentes de qualquer coisa que eu já havia experimentado. Na primeira manhã, após a chegada do vagabundo, acordei com o som de sua respiração. Ritmada, profunda, muito diferente dos arquejos dolorosos da noite anterior. Em algum momento durante a madrugada, eu havia adormecido encostada em um fardo de feno, a exaustão finalmente vencendo o frio. Quando abri os olhos, encontrei-o me observando. Havia algo perturbador naquele olhar. Não ameaçador, não predatório. Apenas intenso demais para um estranho que eu havia conhecido há poucas horas. Como se ele estivesse tentando memorizar cada detalhe do meu rosto. Você ficou, ele disse. A voz estava menos rouca agora, fortalecida pela sopa e pelo descanso. Não tinha para onde ir. Sentei-me devagar, os músculos rígidos de frio e desconforto. A tempestade. Eu sei. Ele se apoiou em um cotovelo, os olhos nunca deixando os meus. Mesmo assim, você poderia ter ido para o outro lado do estábulo. Poderia ter me ignorado. Você estava ferido. E você se importou. Ele disse as palavras como se fossem uma descoberta. Um fenômeno raro digno de estudo. Por quê? Era a mesma pergunta da noite anterior, mas carregada de algo mais agora. Uma necessidade genuína de compreender. Como se minha bondade fosse um enigma que ele precisava decifrar. Eu já respondi isso. Murmurei, desviando o olhar. Você disse que alguém deveria se importar. Mas isso não explica por que você... Por que arriscar a ira do Alfa por um mendigo que você não conhece? A pergunta ficou suspensa no ar entre nós. Eu podia ouvir os cavalos se movendo em suas baias, o vento assobiando pelas frestas, o crepitar distante de uma fogueira em algum lugar da fortaleza. Todos os sons familiares do meu exílio. Porque eu sei o que é não ter ninguém, respondi finalmente. Sei o que é ser descartada, e eu jurei para mim mesma, há muito tempo, que se algum dia eu pudesse ajudar alguém na mesma situação, eu ajudaria, mesmo que isso não significasse nada no final. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores, mais pesado, mais carregado. Você é extraordinária, ele disse baixinho, e nem sabe disso. O calor que subiu ao meu rosto não tinha nada a ver com as peles de coelho que eu havia roubado. Levantei-me abruptamente, usando a desculpa de verificar a água dos cavalos para escapar daquele olhar que via demais. Assim começou nossa estranha convivência. Durante o dia, eu me esgueirava para fora do estábulo quando a tempestade dava breves tréguas. Buscava comida nas cozinhas, sempre arriscando ser pega, sempre retornando com as mãos mais cheias do que deveria. Sopa, pão, queijo duro, pedaços de carne salgada. Nada nobre, mas suficiente para manter 2 corpos vivos. E à noite, quando as sombras engoliam a fortaleza e os guardas se recolhiam ao calor do salão principal, eu acendia a pequena lanterna a óleo que havia encontrado em um canto esquecido e sentava ao lado dele. Conversávamos. Era estranho pensar nisso depois. Eu, que passara anos em silêncio, evitando o olhar de todos, escondendo-me nas sombras como um fantasma. Eu, que havia esquecido como era ter alguém que quisesse ouvir minha voz. De repente, tinha um companheiro naquele estábulo gelado. Alguém que me fazia perguntas, que ouvia minhas respostas, que me olhava como se eu importasse. Na primeira noite de conversas verdadeiras, ele me contou sobre batalhas. Era soldado, ele explicou, os olhos fixos na chama tremeluzente da lanterna. Há muitos anos. Servi em campanhas pelo norte, lutei em guerras que a maioria das pessoas já esqueceu. É por isso que você manca? Ele olhou para a própria perna, esticada diante dele no feno. Uma flecha, disse. Atravessou minha coxa em uma emboscada. A ferida cicatrizou mal. Nunca mais fui o mesmo depois disso. Havia algo em seu tom que não combinava com as palavras. Uma distância, como se estivesse contando a história de outra pessoa. Mas eu não questionei. Todos nós tínhamos segredos.
Todos nós tínhamos mentiras que contávamos para sobreviver. Você deve ter visto coisas terríveis, eu disse. Vi. Seus olhos encontraram os meus, e por um momento, as sombras neles pareceram se aprofundar. Vi homens fazerem coisas inimagináveis em nome de poder. Vi famílias destruídas por ganância. Vi a crueldade vestida de nobreza e a covardia disfarçada de prudência. E ainda assim você continuou lutando? Eu lutava porque acreditava que havia algo pelo que valia a pena lutar. Ele fez uma pausa, os dedos brincando com uma palha do feno. Agora, não tenho tanta certeza. A tristeza em sua voz era palpável. Uma tristeza antiga, enraizada em algum lugar profundo que eu não conseguia alcançar. O que fez você perder a fé? Perguntei. Por um longo momento ele não respondeu. Apenas ficou ali, olhando para a lanterna, as sombras brincando em seu rosto barbado. Perdi alguém, ele disse finalmente. Alguém que amava. E depois disso, percebi que todo o poder do mundo não significa nada se você está sozinho. A dor em suas palavras ecoou em meu próprio vazio. Eu não conhecia amor romântico, nunca havia tido a chance. Mas conhecia a solidão. Conhecia o peso de carregar uma existência que ninguém queria testemunhar. Sinto muito, murmurei. Foi há muito tempo. Ele sacudiu a cabeça como se afastando fantasmas. E você? Qual é a sua história, pequena chama? Pequena chama. Toda vez que ele usava esse apelido, algo em mim se aquecia. Era ridículo, era perigoso, mas eu não conseguia evitar. Não há muito para contar, eu disse. Nasci nesta fortaleza. Minha mãe morreu me dando à luz. Meu pai... Engoli em seco. Meu pai descobriu que eu era uma loba adormecida quando completei 15 anos, e minha primeira transformação nunca veio. Depois disso, ele decidiu que eu não existia mais. Seu próprio pai? Lord Leonel não tolera imperfeições. A amargura escorreu em cada palavra. Eu era uma mancha em sua linhagem imaculada. A solução foi me esconder, me transformar em criada. Fingir que a filha dele havia morrido junto com a esposa. O silêncio que se seguiu foi diferente, carregado de algo que parecia raiva, embora eu não entendesse porquê. Seu pai é um covarde, ele disse, a voz baixa e perigosa. E um tolo. Qualquer homem que descarta a própria filha não merece ser chamado de pai. Ele é um alfa, eu disse, como se isso explicasse tudo. E de certa forma, explicava. Ser alfa não dá a ninguém o direito de destruir sua família. Seus olhos encontraram os meus, queimando com uma intensidade que me fez estremecer. Você não é defeituosa, Helena. Você não é uma falha. Minha loba... Sua loba está dormindo. Ele me interrompeu. Isso não significa que não exista. Talvez ela só esteja esperando. Esperando o quê? Ele se inclinou para a frente, tão perto que eu podia sentir o calor emanando de seu corpo, mesmo através do ar gelado. Podia sentir aquele cheiro que me perseguia desde a primeira noite. Pinho, terra molhada. Algo selvagem e primitivo que fazia meu sangue correr mais rápido. Esperando algo digno para acordar, ele disse. E então sua mão tocou a minha. O contato foi como mergulhar em água fervente. Um choque que percorreu meu braço, subiu pelo meu ombro, explodiu em meu peito como um trovão silencioso. O vazio que sempre habitou meu centro subitamente pulsou. Despertar de algo antigo e faminto que eu nem sabia que existia. Afastei a mão como se tivesse sido queimada. O que... Minha voz falhou. Meu coração trovejava em meus ouvidos. Ele me observava com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Algo faminto em seus olhos. Algo controlado à força. Você sentiu, ele disse. Não era uma pergunta. Eu não sei o que senti. Mentirosa. A palavra deveria ter sido um insulto, mas saiu quase como uma carícia. Ele recuou, colocando distância entre nós, e eu podia ver o esforço que isso lhe custava. Os tendões de seu pescoço estavam tensos, suas mãos fechadas em punhos. É tarde, ele disse, a voz rouca. Você deveria dormir. Eu deveria ter insistido, deveria ter exigido explicações, mas a verdade era que eu estava assustada. Assustada com o que havia sentido. Assustada com o que aquilo significava. Assustada com a forma como meu corpo inteiro clamava para se aproximar dele novamente. Então eu fugi, como sempre fugia.
Mas mesmo do outro lado do estábulo, encolhida entre fardos de feno, eu podia senti-lo. Uma presença constante na borda da minha consciência. Um calor que não tinha nada a ver com temperatura. E no centro do meu peito, no vazio onde minha loba deveria habitar, algo se movia. Pequeno, frágil, mas vivo. O segundo dia trouxe mais da mesma estranha intimidade. A tempestade continuava rugindo lá fora, mas dentro do estábulo, um mundo próprio havia se formado. Um mundo de conversas sussurradas e olhares que duravam tempo demais. Um mundo onde um mendigo e uma criada sem loba podiam fingir, por algumas horas, que eram apenas duas pessoas buscando calor no meio do frio. Ele me ensinou um jogo de cartas que os soldados jogavam nas trincheiras. Não tínhamos cartas de verdade, então usamos pedaços de palha de diferentes tamanhos, cada um representando um valor. Era ridículo e maravilhoso, e pela primeira vez em anos, eu ri. O som pareceu surpreendê-lo tanto quanto a mim. Você deveria rir mais, ele disse, os olhos suavizando. Transforma seu rosto. Não tenho muitos motivos para rir. Então eu vou ter que inventar mais. E ele inventou. Contou histórias absurdas de batalhas que provavelmente eram verdadeiras, mas soavam fantásticas. Imitou os generais pomposos com quem havia servido, fazendo vozes ridículas que me faziam engasgar de tanto rir. Por algumas horas preciosas, me fez esquecer quem eu era, o que eu era. Mas a cada toque acidental, a cada olhar que durava tempo demais, aquela tensão estranha retornava. O vazio no meu peito pulsava com mais força. E eu começava a suspeitar que algo estava muito, muito errado comigo. Ou muito certo. Na segunda noite, depois que a comida acabou e o silêncio se instalou, eu perguntei o nome dele. Ele hesitou. Vi a hesitação em seus olhos, um cálculo rápido que passou rápido demais para eu decifrar. Dante, ele disse finalmente. Meu nome é Dante. Dante. O nome se acomodou em minha mente como uma peça de quebra-cabeça encontrando seu lugar. Havia algo familiar nele, algo que deveria significar alguma coisa, mas eu estava cansada demais para perseguir o pensamento. Dante, repeti, saboreando as sílabas. É um nome forte. Era o nome do meu avô. Seus olhos escureceram por um momento. Um homem que acreditava que força sem honra era apenas brutalidade. Ele parece ter sido sábio. Era. Mais sábio do que eu jamais serei. Ficamos em silêncio depois disso, mas não era um silêncio desconfortável. Era o tipo de silêncio que existe entre pessoas que não precisam de palavras para se comunicar. O tipo de silêncio que eu nunca havia experimentado antes. Quando finalmente adormeci naquela noite, foi com o som da respiração dele como canção de ninar. E nos meus sonhos, pela primeira vez em 23 anos, eu corri. Corri em 4 patas através de uma floresta coberta de neve, o vento em meu pelo, a lua cheia iluminando meu caminho. E ao meu lado, uma sombra escura corria comigo. Um lobo imenso de olhos cinzentos como tempestade. Acordei com lágrimas no rosto e sem entender porquê. O terceiro dia foi diferente. A tempestade ainda rugia, mas com menos fúria. O vento havia perdido parte de sua crueldade, e ocasionalmente, raios de luz pálida conseguiam atravessar as nuvens carregadas. Era o tipo de trégua que antecedia o fim. Em algumas horas, talvez um dia, o céu se abriria novamente. E então, Dante partiria. O pensamento me atingiu enquanto eu o observava dormindo na luz fraca da manhã. Em algum momento durante a noite, ele havia se movido mais perto de mim, ou eu havia me movido mais perto dele. Agora, apenas alguns palmos nos separavam, perto o suficiente para eu ver cada linha de expressão em seu rosto, cada cicatriz escondida sob a barba crescida, cada movimento sutil de seus olhos por baixo das pálpebras fechadas. Ele era bonito. Sob a sujeira e os trapos, sob a fachada de mendigo, havia algo nele que me prendia o olhar. Não era apenas aparência física, era a presença. Uma força que emanava dele mesmo em repouso, como o calor de uma brasa coberta de cinzas. E eu estava apaixonada por ele. A realização deveria ter me assustado. 3 dias. Eu conhecia aquele homem há 3 dias. Não sabia de onde ele vinha, para onde ia, ou se algum dia eu o veria novamente. Ele era um vagabundo,
Um soldado falido. Um homem sem nada a oferecer além de histórias e olhares que duravam tempo demais. E ainda assim, meu coração havia decidido que ele era a resposta para uma pergunta que eu nem sabia que estava fazendo. Levantei-me silenciosamente e saí para buscar o que seria a nossa última refeição juntos. A fortaleza estava mais calma hoje. A tempestade menor significava que os criados haviam retomado parte de suas rotinas, e precisei ser mais cuidadosa do que nunca para não ser vista. Esgueirei-me pelas passagens dos servos, roubei pão fresco e um naco de queijo da cozinha. Consegui até uma garrafa de vinho que alguém havia esquecido em uma prateleira. Quando voltei ao estábulo, Dante estava acordado. Ele estava sentado com as costas contra a parede, os olhos fixos na porta como se soubesse exatamente quando eu entraria. Havia algo diferente em sua expressão. Uma tensão que não estava lá antes. Uma decisão tomada. A tempestade está enfraquecendo, eu disse, colocando a comida entre nós. Provavelmente acaba hoje. Eu sei. Silêncio. O tipo pesado, carregado de coisas não ditas. Você vai partir, eu disse. Não era uma pergunta. Eu tenho que partir. As palavras deveriam ter doído mais. Eu deveria ter chorado, implorado, feito alguma coisa patética para fazê-lo ficar. Mas eu era uma loba adormecida. Uma falha. Uma criatura acostumada a perder as coisas antes mesmo de tê-las. Eu entendo, murmurei, ocupando minhas mãos com a tarefa de dividir o pão. Não, você não entende. A voz dele era diferente agora, mais rouca, mais urgente. Helena, olhe para mim. Ergui os olhos. Ele havia se movido. Não estava mais do outro lado do estábulo, mas bem diante de mim, tão perto que eu podia ver os reflexos dourados em seus olhos cinzentos. Reflexos que não deveriam estar ali. Reflexos que me lembravam de algo que eu não conseguia nomear. Eu preciso te contar uma coisa, ele disse. Antes de partir, eu preciso que você saiba. Você não me deve explicações. Devo. Sua mão se ergueu, hesitando a centímetros do meu rosto. Devo mais do que você imagina. Seu toque foi suave quando finalmente veio. Apenas as pontas dos dedos roçando minha bochecha, traçando uma linha do meu zigoma até o canto da minha boca. O contato enviou faíscas pela minha pele, acendeu fogueiras no vazio do meu peito. Você é extraordinária, ele sussurrou. Nos 3 dias em que estive aqui, você me mostrou mais bondade do que eu recebi em anos. Você dividiu sua comida quando mal tinha para si mesma. Tratou meus ferimentos com mãos gentis. Me olhou como se eu fosse uma pessoa, não um mendigo. Você é uma pessoa. Para você, sim. Seus olhos brilharam com algo que parecia quase dor. Mas para o resto do mundo, eu sou outra coisa. O que você é, Dante? A pergunta pairou no ar entre nós. Eu podia sentir o peso dela, a forma como mudava na atmosfera do estábulo. Podia ver a guerra em seus olhos, a decisão sendo tomada e abandonada e tomada novamente. Alguém que não deveria ter deixado as coisas chegarem até aqui, ele disse finalmente. Alguém que deveria ter sido mais forte. Você não está fazendo sentido? Eu sei. Ele riu. Um som baixo e sem humor. Eu sei que não estou. Mas quando você me olha assim, quando sente seu cheiro, quando... Ele parou abruptamente, a mandíbula se contraindo. Quando o quê? Silêncio. Longo, pesado, carregado de eletricidade. E então ele se moveu. Não foi um movimento suave ou hesitante. Foi a explosão de um homem que lutou contra algo por tempo demais e finalmente perdeu a batalha. Sua mão encontrou minha nuca, dedos enterrando-se em meus cabelos. E antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, seus lábios encontraram os meus. O mundo parou. Não há outra forma de descrever. O vento lá fora deixou de uivar. Os cavalos deixaram de se mover. Meu próprio coração deixou de bater. Tudo o que existia era a pressão da boca dele contra a minha, o calor de seu corpo pressionado ao meu, o cheiro avassalador de pinho e terra, e algo fundamentalmente masculino que me fez perder toda a capacidade de pensamento racional. O beijo não era gentil. Era desesperado, faminto, cheimado de algo que eu não conseguia nomear. Seus lábios se moviam contra os meus, com uma urgência que me deixava sem ar, sua língua traçando o contorno da minha boca, pedindo entrada que eu concedi sem hesitar.
Minhas mãos encontraram seu peito por conta própria. Senti os músculos sob a camisa surrada, o calor que irradiava dele como uma fornalha viva. Ele era fogo e eu era gelo, e o contraste era ao mesmo tempo agonizante e perfeito. Quando nos separamos, ambos estávamos ofegantes. Seus olhos haviam mudado. O cinza estava quase completamente eclipsado pelo dourado. Um brilho lupino que eu deveria ter reconhecido imediatamente, mas estava ocupada demais tentando lembrar como respirar. Helena! Meu nome em seus lábios era uma oração e uma maldição ao mesmo tempo. Eu não deveria ter feito isso. Então por que fez? Porque não consigo mais lutar. Sua testa encostou na minha. Nossos narizes se tocando. 3 dias. 3 malditos dias e você destruiu todas as paredes que eu passei anos construindo. Eu deveria ter ficado assustada. Deveria ter percebido que havia algo errado, algo que não fazia sentido. Um mendigo não falava assim. Um soldado falido não tinha esse tipo de intensidade em seus olhos. Mas minha mente estava nublada pelo beijo, pelo calor, pela sensação de seus braços ao meu redor. Eu não entendo o que está acontecendo, admiti. Nem eu. Ele riu novamente, mas desta vez havia genuíno humor ali. Ou melhor, eu entendo perfeitamente. Apenas não esperava que acontecesse assim. O que acontecesse? Seus dedos traçaram a linha da minha mandíbula, subindo até minha têmpora, afastando uma mecha de cabelo do meu rosto. Encontrar você, ele disse simplesmente. E então, antes que eu pudesse responder, ele me beijou novamente. Este beijo foi diferente. Mais lento, mais profundo, como se ele estivesse tentando memorizar o sabor da minha boca. Suas mãos desceram pelos meus braços, deixando rastros de fogo por onde passavam. Encontraram minha cintura, me puxaram mais perto até que não houvesse espaço entre nossos corpos. Eu me perdi nele. Perdi-me no calor que me envolvia como um casulo. Perdi-me no sabor de seus lábios, uma mistura de vinho roubado e algo mais, algo que eu não conseguia identificar, mas ansiava com cada fibra do meu ser. Perdi-me na forma como seu corpo se moldava ao meu, como se tivéssemos sido feitos para encaixar. E enquanto me perdia, algo despertou. Começou como um formigamento no centro do meu peito, uma vibração no vazio onde minha loba deveria habitar. Era pequeno no início, quase imperceptível, mas cresceu a cada segundo que seus lábios permaneciam nos meus. Cresceu até se tornar um pulso, um batimento, uma presença que eu nunca havia sentido antes. Afastei-me abruptamente, um grito estrangulado escapando da minha garganta. Helena! A voz de Dante estava carregada de preocupação. O que foi? O que aconteceu? Minha mão foi para meu peito instintivamente. Podia senti-la agora. Fraca, adormecida ainda, mas presente. Uma consciência separada da minha, olhos sonolentos se abrindo pela primeira vez. Minha loba. Minha voz falhou. Eu sinto algo, aqui dentro. Algo que nunca senti antes. Os olhos de Dante se arregalaram. O dourado neles pulsou com mais intensidade. O que você sente? Ele perguntou, a voz cuidadosamente controlada. Não sei como descrever. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto sem minha permissão. É como se houvesse algo acordando. Algo que esteve dormindo minha vida inteira. Algo cruzou o rosto de Dante. Compreensão. Alegria. E por baixo de tudo, algo que parecia tristeza. Sua loba, ele disse baixinho. Ela está despertando. Mas isso é impossível. Os curandeiros disseram que ela estava morta. Que eu nunca... Eles estavam errados. Suas mãos encontraram as minhas, entrelaçando nossos dedos. Sua loba não estava morta, Helena. Estava esperando. Esperando o quê? O sorriso dele era suave, quase melancólico. Esperando por mim. As palavras não faziam sentido. Nada fazia sentido. Mas antes que eu pudesse exigir explicações, um som atravessou a tempestade que finalmente morria lá fora. Um sino. O sino da torre principal da fortaleza. Dante se afastou imediatamente, seu corpo inteiro mudando de postura. A vulnerabilidade de um momento atrás desapareceu, substituída por algo mais. Algo alerta, algo perigoso. O que é isso? Perguntei.
O fim da tempestade. Ele se levantou, caminhando até a fresta na parede e olhando para fora. E o começo de algo que não posso mais adiar. Dante, o que... Ele se virou para mim, e naquele momento eu vi algo diferente nele. Uma autoridade que não deveria existir em um mendigo. Uma postura que falava de comandos dados e obedecidos. Olhos que haviam visto exércitos marcharem e reinos caírem. Eu preciso ir, ele disse. Mas voltarei. Você acredita em mim? Eu não entendo nada do que está acontecendo. Eu sei. E sinto muito por isso. Ele atravessou o estábulo em passos largos, parando diante de mim uma última vez. Sua mão tocou meu rosto, polegar traçando a linha das lágrimas que ainda escorriam. Mas eu prometo que tudo vai fazer sentido em breve. Apenas espere por mim. E antes que eu pudesse responder, antes que eu pudesse exigir mais explicações, ele se foi. A porta do estábulo bateu atrás dele, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Fiquei ali, parada no meio do feno, os lábios ainda formigando do beijo, o peito ainda vibrando com a presença recém-descoberta da minha loba. Minha mente tentava processar o que havia acontecido, mas era como tentar segurar água com as mãos. Caminhei até onde ele havia dormido nas últimas 3 noites. Algo brilhava no feno, quase escondido entre as palhas douradas. Uma moeda. Peguei-a com dedos trêmulos e virei-a na luz fraca. Era ouro, percebi imediatamente. Ouro puro, do tipo que eu só havia visto nas mãos dos nobres. E em um lado, gravado com precisão perfeita, havia um símbolo que fez meu sangue gelar. Um lobo prateado sobre um campo de ébano. O brasão do rei. A moeda escorregou dos meus dedos e caiu no feno. Minhas pernas cederam logo depois, e eu desabei no chão do estábulo, a verdade finalmente se encaixando em minha mente atordoada. Dante. O nome que havia parecido tão familiar. O rei Dante de Ironhold. O rei da guerra. O alfa dos alfas. Eu havia dado abrigo ao rei, compartilhado comida com o rei, beijado o rei, e ele havia fugido na primeira oportunidade, deixando apenas uma moeda de ouro para trás. O riso que escapou da minha garganta era histérico, beirando a loucura. Claro, sussurrei para o estábulo vazio. Claro que ele foi embora. Por que um rei ficaria com uma falha como eu? Mas mesmo enquanto a amargura me consumia, mesmo enquanto as lágrimas voltavam a escorrer, eu não conseguia ignorar a verdade que pulsava no meu peito. Minha loba estava acordando, e ela uivava pelo homem que havia partido. Os dias que se seguiram foram os mais longos da minha vida. A tempestade havia passado, deixando para trás um mundo coberto de branco imaculado. O sol finalmente rompeu as nuvens, derramando luz dourada sobre a neve, transformando a fortaleza do Pico Norte em algo quase belo. Os criados voltaram às suas rotinas. Os guardas retomaram suas patrulhas. A vida continuou como se nada tivesse acontecido, como se meu mundo não tivesse sido completamente destruído. Fui transferida de volta para o castelo principal no dia seguinte ao fim da tempestade. Não por bondade do Alfa Gael, mas por necessidade. A comitiva real chegaria em breve, e havia trabalho demais para mãos de sobra. Até mesmo as minhas serviam para alguma coisa. Eu esfregava, carregava, limpava. Movia-me pela fortaleza como um fantasma, executando tarefas que meu corpo conhecia de memória, enquanto minha mente permanecia presa naquele estábulo, presa no calor dos lábios dele contra os meus, presa na forma como seus olhos haviam brilhado dourados quando me beijou, presa na moeda de ouro que eu agora carregava escondida no bolso do meu avental. Eu deveria tê-la jogado fora. Deveria ter enterrado aquela evidência da minha estupidez no fundo da neve e esquecido que o mendigo Dante jamais existiu. Mas não conseguia. Toda vez que meus dedos tocavam o metal frio, sentia um eco do calor dele. Uma lembrança que me aquecia e me dilacerava ao mesmo tempo. A loba no meu peito também não ajudava. Ela estava mais forte agora. Não desperta completamente. Não uma presença plena como os outros lobos descreviam, mas algo inegável. Uma consciência sonolenta que se agitava sob a superfície da minha pele. Às vezes, no meio de uma tarefa qualquer, eu sentia seus olhos se abrindo por dentro de mim. Sentia sua atenção focada em algo que eu não conseguia identificar. E então ela voltava a dormir, deixando apenas um vazio que parecia maior do que antes.
Ela procurava por ele. Eu sabia disso com uma certeza que transcendia a lógica. Minha loba havia despertado para Dante e agora uivava silenciosamente por sua ausência. 3 dias se passaram antes que o castelo explodisse em atividade renovada. A comitiva real havia sido avistada na estrada principal. Fui arrancada dos meus deveres nas cozinhas por uma criada de olhos arregalados que mal conseguia falar de tão excitada. O rei! Ela ofegou. O rei está chegando. Ele está realmente aqui. Como se eu não soubesse. Como se cada célula do meu corpo não estivesse vibrando com a proximidade dele. O Alfa-Gael ordenou que todos os servos se posicionassem no pátio principal para receber a comitiva. Todos, exceto eu. Minhas instruções foram claras. Permanecer nas cozinhas até que a cerimônia de boas-vindas terminasse. Mas eu não obedeci. Encontrei um canto nas sombras perto da porta dos fundos do grande salão. Um lugar de onde eu podia ver sem ser vista. Um lugar de onde eu podia testemunhar a verdade, que ainda me recusava a aceitar completamente. Os cavaleiros entraram primeiro. Dezenas deles, montados em cavalos negros como a noite, portando armaduras que brilhavam sob o sol de inverno. Eram magníficos e terríveis, uma força militar que deixou claro por que o rei da guerra havia unificado o norte sob sua bandeira. E então ele apareceu. Meu coração parou. Não era mais o mendigo de trapos e barba crescida. Não era mais o homem que mancava apoiado em um cajado, coberto de lama e sangue seco. O homem que cavalgava à frente da comitiva era outra criatura completamente. Cabelos negros cortados curtos, em estilo militar, mandíbula firme agora visível sem a barba. Cicatrizes que cruzavam seu rosto não como defeitos, mas como medalhas de honra. Ele montava um garanhão imenso com a facilidade de quem nasceu na cela. Suas costas eretas, seus ombros largos cobertos por uma capa de pele negra que ondulava ao vento. E seus olhos, aqueles olhos cinzentos como tempestade que eu havia beijado na escuridão de um estábulo, estavam varrendo o pátio, procurando por mim. Recuei mais fundo nas sombras, o coração trovejando tão alto que eu tinha certeza de que todos podiam ouvir. Ele não podia me encontrar. Não assim. Não quando eu era apenas uma criada suja escondida nas sombras enquanto ele era recebido como o governante que era. Observei enquanto o Alfa-Gael descia os degraus da entrada principal, curvando-se em uma reverência exagerada. Majestade, que honra indescritível recebê-lo em nossa humilde fortaleza. A voz de Dante cortou o ar como uma lâmina. Dispense as bajulações, Gael. Estou aqui por um propósito, não por cortesia. O sorriso de Gael vacilou por um instante antes de se recompor. Naturalmente, Majestade. Preparamos um banquete em sua honra. As melhores carnes, os melhores vinhos. E claro, minha irmã Lady Vânia está ansiosa para fazer sua apresentação formal. Como se houvesse sido invocada, Lady Vânia desceu os degraus em um farfalhar de sedas azuis. Ela era deslumbrante, eu admitia. Cabelos dourados arranjados em tranças elaboradas, pele perfeita brilhando com olhos perfumados. Um sorriso calculado que prometia tudo e nada ao mesmo tempo. Mas quando se aproximou do rei, algo aconteceu. Os olhos de Dante passaram por ela como se ela não existisse. Sem pausa, sem interesse, sem o menor reconhecimento de sua beleza ou sua oferta implícita. Ele simplesmente a ignorou e continuou procurando. Minha loba se agitou em meu peito. Mais forte desta vez, mais insistente. O banquete será às 8, Dante disse, sua voz carregando pelo pátio. Espero que todos os membros da casa estejam presentes. Todos. A ênfase na última palavra não passou despercebida. Vi Gael trocar um olhar nervoso com sua irmã. Vi os guardas endireitarem suas posturas. Vi os criados ao meu redor se entreolharem com confusão. Mas eu entendi. Ele sabia que eu estava ali. De alguma forma, através do vínculo que eu ainda não compreendia totalmente, ele sabia, e estava me ordenando para aparecer. As horas até o banquete passaram em um borrão de atividade frenética. Cozinheiros preparavam pratos elaborados. Criados poliam prataria. Músicos afinavam seus instrumentos. Todo o castelo se transformava para impressionar o rei. E eu recebi minhas ordens. Você vai servir vinho, Marta anunciou,
jogando um vestido cinzento em minhas mãos. E vai usar isso. Olhei para o tecido. Era o pior vestido que eu já havia visto. Surrado, manchado, claramente escolhido para me humilhar. Enquanto todas as outras criadas usariam seus melhores uniformes, eu pareceria uma mendiga em minha própria casa. O Alfa Gael quer ter certeza de que o rei saiba qual é o lugar de uma falha, Marta acrescentou com um sorriso cruel. Você vai servir, manter a cabeça baixa e desaparecer assim que não for mais necessária, entendeu? Sim, murmurei, apertando o tecido áspero entre os dedos. Mas por dentro, minha loba rosnou. O grande salão estava irreconhecível. Tochas ardiam em cada suporte, lançando luz dourada sobre as paredes de pedra. Tapeçarias que eu nunca havia visto foram penduradas, retratando cenas de caçadas e batalhas. A mesa principal, normalmente austera, agora vergava sob o peso de travessas de prata repletas de comida. Javali assado, fazões dourados, montanhas de pães frescos, queijos aromáticos, frutas cristalizadas e vinho, jarras e jarras de vinho tinto como sangue. Minha tarefa era simples: circular pelo salão, manter as taças cheias, ser invisível. Era algo que eu havia feito centenas de vezes antes, mas nunca com o rei sentado no trono alto, seus olhos cinzentos varrendo o salão como um predador procurando sua presa. Mantive a cabeça baixa enquanto me movia entre as mesas. O vestido cinzento era áspero contra minha pele, um lembrete constante do meu lugar. Ao meu redor, nobres riam e conversavam, competindo por atenção, tentando se aproximar do poder. Lady Vanya era a mais persistente. Ela havia se posicionado na cadeira mais próxima possível do rei, inclinando-se em sua direção a cada oportunidade, expondo decotes e sorrindo com lábios pintados de vermelho. Dante a ignorava completamente. Seus olhos continuavam procurando. E toda vez que eu passava perto demais, sentia o peso daquele olhar como um toque físico. Foi quando servi a mesa do meu pai que tudo começou a desmoronar. Lord Leonel estava sentado entre outros nobres menores, bebendo mais do que deveria, rindo alto demais. Ele nem me olhou quando me aproximei com a jarra de vinho. Para ele, eu era apenas mais uma criada sem rosto. Mas o homem ao seu lado não era tão cego. Leonel, ele disse, estreitando os olhos em minha direção. Esta criada, ela não se parece com sua falecida esposa? O sangue congelou em minhas veias. Meu pai finalmente me olhou. Por um instante, algo cruzou seu rosto. Reconhecimento, talvez. Ou apenas irritação. Coincidência, ele disse rispidamente. Apenas uma órfã que o Alfa teve a bondade de acolher. Mesmo assim, a semelhança é... Eu disse que é coincidência. O tom encerrou a discussão, mas o estrago estava feito. Outros nobres agora me olhavam com curiosidade. Cochichos começaram a circular, e do trono alto, eu podia sentir os olhos de Dante queimando em minhas costas. Recuei o mais rápido que pude, sem parecer suspeita. Minhas mãos tremiam. Meu coração trovejava. A loba em meu peito estava agitada, arranhando as paredes internas da minha consciência, como se tentasse romper para fora. Encontrei um canto escuro perto da porta da cozinha e pressionei minhas costas contra a pedra fria, tentando recuperar o controle. Respira, sussurrei para mim mesma. Apenas respira. Mas antes que pudesse me acalmar, uma voz familiar cortou o barulho do salão. Lord Leonel de Vale das Sombras. Todo o salão silenciou. Ergui os olhos para ver o rei de pé diante de seu trono. Aqueles olhos tempestuosos fixos em meu pai. A temperatura do ambiente pareceu cair vários graus. Majestade? Leonel gaguejou, levantando-se tão rápido que derrubou sua taça. Tenho curiosidade sobre uma coisa. A voz de Dante era casual, quase desinteressada, mas havia algo perigoso por baixo dela. Os registros do reino indicam que você teve uma filha. Helena, se não me engano. Mas não a vejo entre os presentes. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meu pai ficou branco como a neve lá fora. Minha filha faleceu, majestade. Há muitos anos. Uma tragédia. Estranho. Dante desceu os degraus do trono com passos lentos, predatórios. Porque durante minha estadia não oficial em suas terras, ouvi rumores muito diferentes. Estadia não oficial.
A verdade finalmente se espalhando pelo salão como fogo em palha seca. O rei havia estado ali, disfarçado, observando. Ouvi rumores. Dante continuou. Cada palavra um golpe. De uma jovem chamada Helena, uma loba adormecida que seu próprio pai esconde como uma vergonha. Uma criada em sua própria casa. Uma filha tratada pior do que os cães. Os olhos de meu pai encontraram os meus através do salão. E pela primeira vez em anos, vi medo neles. Medo de mim. É verdade, Lord Leonel? Dante perguntou, parando a poucos passos dele. Você descartou sua própria filha porque ela não atendia aos seus padrões? Majestade, eu posso explicar. Não me interessam suas explicações. A voz de Dante era gelo puro. Interessa-me apenas uma coisa. Ele se virou. Seus olhos encontraram os meus através do salão lotado. E quando falou novamente, sua voz carregou um peso que fez todos os lobos presentes abaixarem as cabeças instintivamente. Helena, venha até mim. Eu não podia me mover. Não podia respirar. Não podia fazer nada além de ficar ali, a jarra de vinho tremendo em minhas mãos, enquanto todo o salão se virava para me olhar. Mas minha loba podia. Ela se ergueu dentro de mim com uma força que nunca havia demonstrado antes. E antes que eu pudesse impedi-la, antes que eu pudesse sequer processar o que estava acontecendo, meus pés começaram a se mover. Atravessei o salão como em um sonho. Os rostos ao meu redor eram borrões de choque e curiosidade. Os cochichos eram um zumbido distante. Tudo o que existia era ele. Dante. O rei. O mendigo. O homem que havia me beijado na escuridão. Quando parei diante dele, ergui os olhos. E ele sorriu. Era o mesmo sorriso do estábulo. Suave, quase vulnerável. Completamente diferente da máscara de autoridade que havia usado até então. Olá, pequena chama, ele disse baixinho. Sentiu minha falta? Pequena chama. As palavras ecoaram pelo grande salão como um trovão silencioso. Vi os rostos ao meu redor se contorcerem em confusão. Vi os cochichos explodirem em ondas de choque. Vi meu pai abrir e fechar a boca como um peixe arrancado da água. Mas eu só conseguia olhar para ele. Dante estava diferente sob a luz das tochas. Mais imponente. Mais perigoso. A coroa que eu não havia notado antes brilhava em seus cabelos negros. Um círculo de prata e ônix que proclamava seu status sem necessidade de palavras. A capa de pele negra caía sobre seus ombros como sombras vivas. E seus olhos, aqueles olhos cinzentos que eu havia beijado na escuridão, agora me observavam com uma intensidade que fazia meus joelhos fraquejarem. Majestade, consegui sussurrar. Era a única palavra que minha mente conseguia formar. Não. Sua voz era baixa, apenas para mim. Para você, ainda sou Dante. O silêncio do salão era sufocante. Eu podia sentir os olhares como agulhas em minha pele. O vestido cinzento nunca pareceu tão miserável, tão inadequado. Eu era uma criada diante de um rei. Uma falha diante do Alfa Supremo. E ele estava sorrindo para mim como se eu fosse a única pessoa no mundo. Majestade, isso é ultrajante. A voz de Lady Vanya cortou o ar. Ela havia se levantado de sua cadeira, o rosto perfeito distorcido em uma máscara de fúria e incredulidade. Esta criatura é uma serva, uma aberração. Ela não tem o direito de sequer olhar para o Senhor, muito menos... Silêncio. Uma única palavra. Dante nem se virou para olhá-la, mas o poder em sua voz fez Lady Vanya recuar, como se tivesse sido esbofeteada. Ao redor do salão, vi outros lobos encolherem, suas lobas se submetendo instintivamente à autoridade do Alfa Supremo. Você não sabe nada sobre direitos, Dante continuou, sua voz carregando pelo salão agora silencioso, e sabe ainda menos sobre o valor de uma pessoa. Ele se virou então, não para Vanya, mas para todo o salão. Seus olhos varreram os rostos chocados, as bocas abertas, os nobres que minutos atrás riam e bebiam sem nenhuma preocupação no mundo. Deixem-me contar uma história, ele disse. Há 4 dias, uma tempestade me pegou na estrada. Eu estava sozinho, disfarçado, testando as terras que pretendo governar. Quando cheguei a esta fortaleza pedindo abrigo, fui tratado como lixo. Vi o Alfa Gael empalidecer. Suas mãos agarraram a borda da mesa como se fosse a única coisa impedindo-o de desabar. Seu Alfa ordenou que me jogassem aos porcos.
Dante continuou, sua voz endurecendo. Seus guardas riram da minha miséria. Seus nobres viraram o rosto. Nenhum de vocês, nenhum único, ofereceu ajuda a um viajante necessitado. O silêncio era tão completo que eu podia ouvir o crepitar das tochas. Mas houve uma pessoa que me ajudou. Os olhos de Dante encontraram os meus novamente. E apesar de tudo, apesar do terror e da confusão e da loucura daquele momento, senti meu coração se aquecer. Uma criada que arriscou punição para me trazer comida, que roubou peles para me manter aquecido, que tratou meus ferimentos com mãos gentis, sem saber quem eu era ou o que poderia ganhar com isso. Ele deu um passo em minha direção. Uma mulher que seu próprio pai descartou como lixo, que vocês tratam pior do que os cães do castelo. Majestade. A voz do meu pai era um guincho desesperado. Eu posso explicar. Você já teve sua chance de explicar. Dante se virou para ele, e a temperatura do salão pareceu cair ainda mais. Quando ela nasceu, quando ela cresceu, quando ela precisou de um pai e encontrou apenas um covarde. Lord Leonel recuou como se tivesse sido golpeado. Você a escondeu porque sua loba não despertou. Dante continuou implacável. Você a transformou em criada na própria casa onde ela deveria ter sido lady. Você a tratou como uma vergonha, uma mancha na sua preciosa linhagem. Ela é defeituosa, Leonel gritou, o desespero finalmente rompendo sua compostura. Uma loba adormecida. Ela nunca vai se transformar. Eu fiz o que era necessário para proteger o nome da nossa família. Você fez o que era conveniente para seu orgulho. A voz de Dante era gelo puro. E você estava errado, sobre tudo. Ele estendeu a mão para mim. Helena, ele disse, sua voz suavizando completamente. Venha. Olhei para aquela mão estendida. A mão de um rei. A mão do mendigo que eu havia beijado em um estábulo. Meus pensamentos eram um turbilhão de confusão e medo. E algo mais. Algo quente e desesperado que eu não conseguia nomear. Eu não entendo, sussurrei. Porque você é minha companheira. As palavras caíram no silêncio como pedras em um lago parado. Vi os rostos ao meu redor se contorcerem em choque renovado. Vi meu pai balançar como se fosse desmaiar. Vi Lady Vânia abrir a boca em um grito silencioso de ultraje. Sua companheira? Consegui repetir, minha voz falhando. Eu soube no momento em que senti seu cheiro na tempestade. Dante deu mais um passo em minha direção. Tão perto agora que eu podia sentir o calor irradiando de seu corpo. Meu lobo reconheceu você antes mesmo de eu ver seu rosto. Você é minha, Helena. E eu sou seu. É assim que funciona entre nós. Companheiros destinados. Histórias que eu havia ouvido a vida inteira, mas nunca acreditei que pudessem se aplicar a mim. Lobos que nasciam com almas conectadas, que se encontravam através de tempo e espaço, que pertenciam um ao outro de formas que transcendiam a lógica humana. Mas eu sou uma falha, eu disse, e as lágrimas que eu havia segurado por dias finalmente começaram a escorrer. Minha loba nunca despertou. Eu não sou. Sua loba está acordando. Dante pegou minha mão. O contato foi como um choque elétrico, como mergulhar em água fervente, como ser atingida por um raio. Senti a loba em meu peito se agitar violentamente, arranhando as paredes internas da minha consciência, com uma urgência que beirava o desespero. Você sentiu, não sentiu? Ele perguntou baixinho. Quando nos beijamos, algo se movendo dentro de você, algo despertando. Eu assenti, incapaz de formar palavras. Sua loba não estava dormindo porque era fraca, Helena. Seus olhos brilharam dourados por um instante. Estava dormindo porque esperava por mim, por nós, por este momento. Isso é impossível. Gael finalmente encontrou sua voz, avançando alguns passos antes de parar abruptamente quando os guardas reais se moveram. Ela é uma aberração, uma criada. Ela não pode ser a companheira do rei. Você ousas me dizer o que pode ou não pode ser? A voz de Dante era um rosnado que fez todos os lobos presentes recuarem. Você, que tratou um viajante necessitado como lixo? Você, que manteve uma jovem como escrava em sua própria casa? Gael empalideceu. Eu governei este reino por 10 anos. Dante continuou, sua voz carregando pelo salão. Lutei em batalhas sem conta.
Perdi minha primeira esposa para uma doença que nem os melhores curandeiros puderam curar. Passei anos recusando candidatas que só queriam meu poder, meu título, minha coroa. Ele se virou para mim e sua expressão suavizou completamente. E então encontrei uma mulher que me ofereceu tudo o que tinha, que era quase nada, para salvar um mendigo que ela não conhecia. Uma mulher que olhou para mim coberto de lama e sangue e viu um homem, não uma oportunidade. As lágrimas escorriam livremente pelo meu rosto agora. Eu não tentava mais contê-las. Você me perguntou por que voltei. Dante disse, suas mãos subindo para segurar meu rosto. Por que não simplesmente parti e esqueci a criada do estábulo? Por quê? Eu sussurrei. Porque a moeda que deixei era o pagamento pela hospedagem. Ele sorriu, aquele sorriso suave e vulnerável que eu havia conhecido no estábulo. Mas meu coração foi o pagamento pelo beijo. Um soluço escapou da minha garganta. Eu guardei a moeda. Consegui dizer entre lágrimas. Eu deveria ter jogado fora, mas não consegui. Eu sei. Ele beijou minha testa suavemente. Posso sentir através do vínculo. Você a carrega no bolso do avental agora mesmo. Era verdade. A moeda estava ali, pesada contra a minha coxa. Um lembrete constante de tudo o que havia acontecido. Devolva para mim, ele disse. Com dedos trêmulos, enfiei a mão no bolso e retirei a moeda de ouro. Ela brilhou à luz das tochas, o lobo prateado do brasão real parecendo se mover nas sombras. Dante pegou a moeda e a segurou entre nós. Esta moeda representava um teste, ele explicou. Um teste que você passou com honras, mas ela não é mais necessária. E diante de todo o salão, diante dos nobres chocados e dos guardas em atenção, e do meu pai que mal conseguia ficar de pé, Dante fechou a mão ao redor da moeda. Quando a abriu novamente, a moeda havia sido transformada. Não era mais uma simples peça de ouro. Era um anel delicado, com um lobo prateado entrelaçado em fios de ouro. Seus olhos feitos de minúsculas pedras âmbar que brilhavam como chamas. O ouro do passado transformado pelo fogo do presente, ele disse, pegando minha mão esquerda. Assim como você está prestes a ser transformada. Ele deslizou o anel em meu dedo. O mundo explodiu. Não havia outra forma de descrever. No momento em que o metal tocou minha pele, senti a loba em meu peito rugir. Não um rosnado, não um gemido, mas um rugido de poder puro que ressoou em cada célula do meu corpo. Minhas pernas cederam. Dante me segurou antes que eu caísse, seus braços se fechando ao meu redor como barras de ferro quente. Está acontecendo, ele disse, sua voz carregada de reverência. Deixe-a vir, Helena. Não lute contra isso. Eu não consigo. A dor era indescritível. Cada osso do meu corpo parecia estar se quebrando e se reconstruindo ao mesmo tempo. Minha pele queimava como se estivesse em chamas. Meus olhos ardiam com uma luz que eu não conseguia conter. E então, depois de 23 anos de silêncio, minha loba finalmente acordou. Eu não me transformei. Não da forma como os outros lobos descreviam, com ossos estalando e pele se rasgando e dor insuportável. O que aconteceu foi algo completamente diferente. Algo que ninguém naquele salão jamais havia testemunhado. Eu me tornei. A luz explodiu do meu centro como um sol nascendo pela primeira vez. Dourada, incandescente, tão brilhante que vi nobres cobrirem os olhos e guardas recuarem em choque. Era o poder da minha loba finalmente livre, finalmente desperta, finalmente completa. E ela era magnífica. Sentia se erguer dentro de mim, não como uma criatura separada, mas como a metade que sempre esteve faltando. Suas memórias se fundiram às minhas. Seus instintos se tornaram meus instintos. Sua força, sua sabedoria, sua fúria ancestral, tudo inundou minha consciência em uma torrente avassaladora. Ela não era apenas uma loba comum. Ela era uma luna. A realização atravessou o salão como uma onda de choque. Vi os lobos mais velhos caírem de joelhos primeiro, seus corpos se curvando involuntariamente diante de uma autoridade que transcendia qualquer hierarquia de clã. Vi Gael, o todo-poderoso alfa do Pico Norte, desabar como um fantoche, cujas cordas foram cortadas. Vi Lady Vanya se encolher contra a parede,
toda sua beleza e arrogância reduzidas a nada diante do poder que emanava de mim. E vi meu pai. Lord Leonel estava de joelhos, a testa pressionada contra o chão de pedra, tremendo como uma folha ao vento. O homem que me descartou, que me escondeu, que me tratou pior do que os animais do estábulo, agora se curvava diante de mim sem conseguir erguer os olhos. Porque minha loba não estava dormindo por ser fraca. Estava dormindo porque era poderosa demais. Uma luna suprema. A voz de Dante cortou o silêncio reverente. Havia reverência em seu tom, mas também satisfação. Orgulho. Amor. A última nasceu há 300 anos. A mais rara e poderosa de todas as lobas. Olhei para minhas mãos. Elas brilhavam com uma luz dourada suave, como se a lua cheia estivesse presa sob minha pele. Podia sentir tudo agora. Cada lobo no salão. Suas emoções. Seus medos. Suas verdades escondidas. Podia sentir a fortaleza inteira. Os criados nas cozinhas. Os guardas nas muralhas. Os cavalos nos estábulos onde tudo havia começado. E podia sentir Dante. Nosso vínculo era uma corda de luz dourada e prateada entrelaçadas, conectando seu coração ao meu. Através dela, senti sua alegria, sua devoção. A solidão de anos finalmente se dissipando como névoa ao sol da manhã. Você sabia, eu disse, minha voz ecoando com um timbre que não era apenas meu. Você sabia o que eu era. Eu suspeitava. Ele se aproximou, sem se curvar como os outros, porque um alfa supremo só se curvava diante de sua luna. E sua luna era eu. Quando te toquei naquela primeira noite, senti algo adormecido em você. Algo imenso. Meu lobo reconheceu sua loba antes mesmo de ela acordar. Por que não me contou? Porque você precisava descobrir sozinha. Suas mãos encontraram as minhas, dedos entrelaçando-se com a familiaridade de almas que sempre se pertenceram. Porque você precisava acreditar no seu próprio valor antes de reclamar seu poder. As lágrimas que escorriam pelo meu rosto agora eram diferentes. Não mais de dor ou confusão, mas de uma alegria tão intensa que mal cabia no meu peito. Eu passei 23 anos acreditando que era defeituosa, eu disse. Que era uma falha, uma vergonha. Eu sei. Dante levou minha mão aos lábios, beijando meus dedos com uma ternura que contrastava com o poder devastador que eu sentia emanando de nós dois. E cada pessoa que te fez acreditar nisso vai responder por cada lágrima que você derramou. Ele se virou para o salão ainda prostrado. Alfa Gael. O homem ergueu a cabeça tremendo, o rosto pálido como cera. Suas terras estão confiscadas, Dante anunciou, sua voz carregando a autoridade absoluta de um rei. Você será julgado por crueldade contra súditos indefesos, por negligência de deveres e por insultar sua futura rainha. Gael abriu a boca, talvez para protestar, mas nenhum som saiu. Lady Vanya, a mulher que horas antes pavoneava sua beleza, agora encolhia-se como um animal acuado. Você será despojada de seu título e enviada para o mosteiro de Pedra Cinzenta. Talvez alguns anos de silêncio e reflexão ensinem a você o valor que a beleza exterior não pode comprar. Um soluço estrangulado escapou de Vanya, mas ela não ousou protestar. Lord Leonel, meu pai, o homem que deveria ter me protegido, que deveria ter me amado. Ele ergueu os olhos pela primeira vez, e o que vi ali me surpreendeu. Medo, arrependimento, e algo que parecia horrivelmente com esperança. Helena, ele sussurrou. Filha, eu... Não. Minha voz cortou suas palavras como uma lâmina. A loba em mim rosnou, furiosa com o homem que havia causado tanto sofrimento. Você não tem o direito de me chamar de filha. Você perdeu esse direito há 8 anos, quando me transformou em criada na minha própria casa. Eu estava tentando proteger a família. Você estava protegendo o seu orgulho. Dei um passo à frente e senti satisfação ao vê-lo encolher. Você me fez acreditar que eu era menos que nada. Você me fez passar frio, fome, humilhação. Você me negou até mesmo o conforto de um nome. Meu pai baixou a cabeça, incapaz de sustentar meu olhar. Helena, Dante disse suavemente ao meu lado. A decisão é sua. O que quer fazer com ele? Olhei para o homem ajoelhado diante de mim. O homem que me deu a vida e passou os anos seguintes tentando apagá-la. A raiva queimava em meu peito.
alimentada por cada memória de noites frias e refeições negadas e olhares de desprezo. Mas junto com a raiva, havia algo mais. A lembrança de uma voz sussurrando histórias antes de dormir, quando eu era pequena demais para entender o que viria depois. A lembrança de mãos grandes me erguendo quando caí pela primeira vez. A lembrança de um homem que, por alguns anos pelo menos, havia sido meu pai. Eu deveria destruí-lo, eu disse, e minha voz era gelo puro. Deveria fazer com ele o que ele fez comigo, descartá-lo, escondê-lo, tratá-lo como se não existisse. Meu pai estremeceu. Mas eu não sou você. Respirei fundo, sentindo minha loba se acalmar gradualmente. Eu escolho ser diferente. Escolho ser melhor. Virei as costas para ele. Lord Leonel manterá sua vida, eu disse, dirigindo-me a Dante. Mas perderá suas terras, seu título e qualquer direito sobre mim. Ele viverá como um homem comum, trabalhando pelo próprio sustento, experimentando a vida que me obrigou a viver. Dante assentiu, um sorriso de aprovação curvando seus lábios. A justiça da Luna será feita, ele anunciou ao salão. Que todos testemunhem. A clemência é uma escolha, não uma fraqueza. E minha rainha escolheu a misericórdia que seu pai nunca ofereceu a ela. Meu pai soluçou. Um som quebrado, patético, que deveria ter me dado satisfação. Mas tudo o que senti foi um vazio onde a raiva costumava habitar. Não era perdão. Não exatamente. Era algo mais próximo de libertação. Eu não precisava mais da aprovação dele. Não precisava mais do seu amor. Eu tinha minha loba. Tinha meu poder. Tinha Dante. Tinha tudo. Venha, Dante disse, estendendo a mão para mim novamente. Desta vez, não hesitei em aceitá-la. Está na hora de irmos para casa. Casa. A palavra soou estranha e maravilhosa ao mesmo tempo. Eu nunca havia tido um lar de verdade. Apenas cantos frios e tarefas intermináveis, e a certeza de que não pertencia a lugar nenhum. Mas agora, eu pertencia. A ele, a mim mesma, ao destino que minha loba sempre soube que me aguardava. Caminhamos juntos através do salão silencioso. Os nobres permaneciam curvados, incapazes de erguer os olhos enquanto passávamos. Os guardas reais nos flanqueavam, suas armaduras brilhando à luz das tochas. Na porta do grande salão, parei e olhei para trás uma última vez. O lugar onde eu havia esfregado pisos e carregado lenha e chorado em silêncio já não parecia o mesmo. As pedras eram as mesmas. As tochas queimavam nos mesmos suportes. Mas tudo havia mudado. Porque eu havia mudado. Arrependimentos? Dante perguntou baixinho. Nenhum. Virei-me para ele, sentindo um sorriso surgir em meus lábios. Apenas gratidão. Se você não tivesse aparecido naquela tempestade, eu sempre teria aparecido. Ele tocou meu rosto com uma ternura que me fez estremecer. Em qualquer tempo, em qualquer lugar, eu teria encontrado você. É assim que funciona entre companheiros destinados. Você realmente acredita nisso? Eu acredito em você. Ele se inclinou, sua testa encostando na minha. Eu acredito em nós. Quando saímos para o pátio, o sol estava nascendo. A luz dourada do amanhecer derramava-se sobre a neve, transformando o mundo em um mar de ouro e cristal. O ar era frio, mas eu não sentia mais o frio. Não com o calor de Dante ao meu lado. Não com o fogo da minha loba queimando em meu peito. Os cavalos nos esperavam. Não apenas 2, mas uma comitiva inteira, guardas e servos, e tudo o que acompanhava um rei em viagem. E no centro de tudo, 2 garanhões magníficos, um negro como a noite, outro branco como a neve fresca. O branco é seu, Dante disse. Um presente de boas-vindas. Olhei para o animal, para sua crina prateada e seus olhos inteligentes. Era a criatura mais bonita que eu já havia visto. Eu nunca tive nada de verdade, eu disse, a voz embargada. Nada que fosse realmente meu. Agora você tem um reino. Dante me ajudou a montar, suas mãos firmes em minha cintura. E um rei, se você quiser. Se eu quiser, eu nunca vou forçá-la a nada, Helena. Seus olhos encontraram os meus, sérios e vulneráveis ao mesmo tempo. O vínculo nos conecta, mas você ainda tem escolha. Você pode vir comigo como minha rainha,
ou pode ir para onde quiser como uma luna livre. O poder é seu agora. Olhei para a fortaleza atrás de nós, para a estrada à frente, para o homem que havia me encontrado na escuridão e me mostrado que eu era feita de luz. Você correu para a escuridão, Helena, Dante disse, ecoando as palavras daquela primeira noite. E a escuridão pegou você. Não. Estendi minha mão para ele, sentindo o anel de ouro e prata brilhar em meu dedo. A escuridão me encontrou, e juntos, nós nos tornamos luz. Ele pegou minha mão e a beijou. E então, lado a lado, cavalgamos em direção ao horizonte dourado. A menina que esfregava pisos estava morta. A criada sem loba estava morta. A falha que todos desprezavam estava morta. Em seu lugar, nasceu uma rainha, e ela jamais sentiria frio novamente. Obrigada por estar aqui e por acompanhar mais uma história. Espero de verdade que você tenha gostado. Se quiser, deixe seu comentário. Adoro ler o que vocês sentem e pensam depois de cada episódio. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. E para quem quiser estar mais pertinho do canal, o Clube de Membros oferece conteúdos extras, como acesso antecipado às histórias, episódios exclusivos e alguns benefícios especiais. Para conferir, é só clicar no botão Seja Membro abaixo. Obrigada pelo carinho e até a próxima história.